Vamos falar de um assunto fascinante: milagres. E peraí, não tô falando de truques de mágica ou ilusionismo, não. Tô falando daqueles eventos que parecem quebrar as regras do jogo, que desafiam a própria natureza. A gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora hoje. Será que acreditar em Deus significa automaticamente ter que acreditar em milagres? Uma coisa puxa a outra? Olha só essa frase do autor C.S. Lewis. Ele bota o dedo na ferida, né? Ele resume perfeitamente essa tensão. A ideia é que não dá para só escolher as partes da crença que a gente acha mais legal ou mais fácil de aceitar. Segundo ele, é um pacote completo, é uma barganha. Então, vamos analisar essa barganha a fundo. Certo. Para a gente poder sequer começar a falar de milagres, a gente precisa dar um passo para trás e construir uma base sólida para o nosso raciocínio. A proposta aqui é que, só de olhar para o universo ao nosso redor e usar a lógica, a gente consegue deduzir a existência de um Criador com características bem específicas. Vamos começar com o chamado argumento cosmológico. A lógica é a seguinte: se o universo teve um começo, alguma coisa teve que dar o start, certo? E essa causa, bom, ela teria que existir fora do tempo, do espaço e da matéria que ela mesma criou. Então a gente está falando de um ser atemporal, não espacial, imaterial, com um poder absurdo e o mais importante, pessoal. Por quê? Porque tomou a decisão de criar. Agora, o segundo argumento, o do design, que também é chamado de teleológico. Quando a gente para pensar na complexidade absurda do código do DNA ou em como as leis da física parecem perfeitamente ajustadas para a vida existir, fica parecendo que tem um projeto por trás de tudo, né? E isso aponta para um criador que não é só poderoso, mas também extremamente inteligente e que age com um propósito. E para fechar essa base, temos o argumento moral. Sabe aquela noção que quase todo mundo tem, lá no fundo, do que é certo e errado? Não importa a cultura? A ideia é que se existe essa lei moral que parece universal, então deve existir um legislador moral por trás de tudo. Um padrão perfeito do que é justo e bom. E olha a implicação lógica disso tudo. Se esse Deus teísta, com todas essas características que a gente viu, realmente existe, então, por definição, outras visões de mundo que dizem o contrário, tipo que existem vários deuses ou nenhum Deus, não podem estar certas ao mesmo tempo. Pela lei da não contradição, só uma delas pode ser a que corresponde à realidade. Isso nos leva, então, para a próxima grande pergunta. Se um Deus pessoal e inteligente como esse existe, como é que ele se comunicaria com a gente de uma forma, digamos, mais direta e específica? Porque, pensa bem, uma aparição direta com todo o poder, de um jeito que fosse impossível duvidar, meio que acabaria com o nosso livre-arbítrio, né? Seria uma imposição. E o C.S. Lewis, de novo, usa uma metáfora incrível. Deus não arrebata, ele corteja. A ideia é que ele busca uma resposta livre e não uma submissão forçada. Então, algum método mais sutil seria necessário. E é aí que entra uma analogia muito poderosa, a do selo do rei. Antigamente, quando um rei enviava um decreto, ele pressionava seu anel de sinete na cera quente. Aquele selo era a prova de que a mensagem era autêntica, que vinha dele mesmo, era inconfundível. Da mesma forma, os milagres poderiam funcionar como esse selo de Deus, autenticando uma mensagem ou um mensageiro para dizer: "Ei, isso aqui é oficial, veio de mim." Claro que a ideia de milagres não é aceita por todo mundo. Ela enfrenta objeções filosóficas gigantescas. Vamos então encarar de frente as duas maiores críticas que os céticos levantaram contra a possibilidade de milagres ao longo da história. E essa imagem das duas caixas ilustra perfeitamente a diferença de ponto de partida. Para a visão naturalista, o universo é uma caixa fechada. Tudo que existe está aqui dentro e nada de fora pode entrar. Ponto final. Já na visão teísta, o universo é uma caixa aberta. Deus a criou, então ele está do lado de fora e, claro, pode interagir com o que está dentro. A possibilidade de um milagre depende totalmente de qual dessas caixas se acredita ser a real. E o ponto crucial é o seguinte: se alguém já aceita a premissa da caixa aberta, que um Deus criou o universo do nada, então, na verdade, o maior milagre de todos já aconteceu. Comparado com criar tudo que existe, qualquer outro milagre, como abrir um mar ou curar alguém, se torna uma tarefa relativamente simples para o mesmo ser. A primeira grande objeção vem do filósofo do século XVII, Benedito Spinoza. A lógica dele parece blindada, né? Ele diz: milagres violam as leis da natureza. As leis da natureza são imutáveis. É impossível violar o que é imutável. Logo, milagres são impossíveis. Parece um checkmate.
Só que esse argumento tem uma falha. Ele comete o que chamam de petição de princípio, ou seja, ele já assume o que está tentando provar, que as leis são imutáveis. Na visão teísta, as leis da natureza são só a descrição de como o universo normalmente funciona. O criador dessas leis não estaria preso a elas, assim como uma pessoa não está presa à lei da gravidade quando estica o braço e pega uma bola que estava caindo. A objeção mais famosa, porém, é a de David Hume. A abordagem dele é diferente, mais sutil. Ele não diz que milagres são impossíveis, mas que nunca é racional acreditar neles. O argumento é que a nossa experiência uniforme e repetida do regular vai ser sempre uma evidência muito mais forte do que qualquer relato de um evento raro e único. Só que o argumento de Hume meio que desmorona quando a gente olha para a própria ciência. Acreditar que o universo inteiro surgiu de uma singularidade, o famoso Big Bang, é acreditar em um evento absurdamente raro e único. No entanto, é a visão científica predominante hoje. A mesma coisa vale para a origem da vida a partir da matéria inanimada. É outro evento singular, que nunca foi repetido em laboratório, mas que a visão naturalista assume que aconteceu pelo menos uma vez. Nos dois casos, a crença se baseia em evidências para um evento extremamente raro. E aqui está o erro central do Hume. Ele confunde probabilidade com evidência. A questão de verdade não deveria ser isso acontece com frequência. A questão deveria ser existem boas evidências de que esse evento específico aconteceu? No fundo, Hume argumenta em círculos, porque ele já começa descartando a possibilidade de milagres antes mesmo de analisar as evidências. Ok, então, se os milagres são filosoficamente possíveis, como a gente conseguiria reconhecer um de verdade? Afinal de contas, nem todo evento esquisito que acontece por aí é um ato divino, né? Então, como a gente separa o joio do trigo? Os critérios para identificar um milagre de verdade vêm daquela própria natureza de Deus que a gente discutiu no início. Ou seja, o evento teria que ter as impressões digitais dele, teria que mostrar um poder sobrenatural e instantâneo, ter um propósito inteligente por trás e promover a bondade moral. E essa tabela ajuda a organizar as coisas. A grande diferença entre todos esses eventos incomuns está na fonte do poder. Um truque de mágica usa habilidade humana. Um evento providencial, como um nevoeiro que surge na hora certa para mudar o rumo de uma batalha, usa as leis da natureza de forma oportuna. Mas um milagre, tipo ressuscitar alguém que morreu, apontaria para uma fonte de poder que está totalmente fora da natureza. E tudo isso nos leva a uma pergunta muito comum e muito justa, que é, tá bom, mas se milagres assim aconteceram, por que a gente não vê eles passando no Jornal da Noite hoje em dia? E a resposta, segundo a fonte, é bem surpreendente. Aquela crença de que a Bíblia está cheia de milagres acontecendo o tempo todo, do começo ao fim, é, na verdade, um equívoco. A esmagadora maioria deles se concentra em apenas 3 períodos históricos bem específicos. E esses períodos não foram aleatórios. Cada um deles corresponde a um momento crucial em que uma nova revelação divina estava sendo entregue. É só lembrar do selo do rei. O selo só é usado quando se envia um novo decreto. Depois que a mensagem foi autenticada e entregue, não precisa ficar usando o selo toda hora. Isso explicaria por que milagres em larga escala não seriam a norma hoje em dia. O que nos deixa, então, com a pergunta final, o ponto central de toda essa jornada. Se os milagres são, de fato, o selo de autenticidade de Deus, e se eles foram usados para validar mensagens específicas na história, a questão decisiva é: que mensagem foi essa que recebeu o selo do rei? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar esta análise.